quero convidar os queridos agora a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, eu farei a leitura apenas de um versículo, 18. Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos orar, queridos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estudá-la, de instruir a Tua igreja através da Tua Palavra, pela liberdade que temos de culto, pela liberdade que temos, ó Pai, de termos as nossas portas aqui abertas, de receber aos queridos, de poder, ó Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo Teu ser edificado, ó Pai, que a cada dia, a cada domingo, a cada culto, escola dominical, tempo que nós tivermos, ó Pai, em comunhão com a igreja, que o Senhor possa assim instruí-la, que o Senhor possa edificá-la, que o Senhor possa, ó Pai, conduzi-la aos Teus pés cada dia mais. E que nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, que todos que aqui estiverem, possam deixar de lado, da porta para fora, as suas preocupações, os seus anseios, as suas angústias e tristezas, que certamente podem impedir de ouvir a Tua voz. E que atentamente possam ouvir o Senhor falar nesta noite, instruindo a casa, a família de cada um destes Teus servos, para que possam viver vida agradável, feliz, em união uns com os outros. Fala em nome de Jesus a Tua igreja e usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, instrumento útil do Senhor. E é no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, um fato é que os cristãos, eles cada dia têm lutado mais e cada dia mais difícil essa luta e com todas as suas forças para manter sua família unida, para manter a sua família firme, para manter a sua família vivendo de uma forma correta nos padrões de Deus. Isso sem dúvida alguma, aqueles que são servos fiéis ao Senhor cada vez mais têm lutado uma luta, inclusive lutas que às vezes é desleal no contexto em que nós estamos vivendo. Há um certo sociólogo e historiador chamado Carl Zimmermann, que num livro que ele escreveu chamado Família e Civilização, ele faz uma pesquisa entre algumas civilizações que teve a sua cultura falida. E uma das coisas que ele vai observar, esse livro é antigo inclusive, foi editado em 1947, e ele observou nas culturas passadas, né, sobre a relação da desintegração familiar ou da família, quanto à ligação que a cultura tinha na desintegração das famílias. E ele olhando paralelamente como o declínio das famílias geravam esse declínio também da cultura e da sociedade. E ele elencou 8 características, que eu quero que você observe bem cada uma delas, específicas nos comportamentos domésticos, nos comportamentos familiares, que determinam a queda de uma cultura que ele estudou, das culturas que ele estudara. E o que ele pôde observar, primeiro, casamentos que perdem sua qualidade de sagrado, frequentemente terminam em divórcio. Segundo, o significado tradicional da cerimônia do casamento é perdido, o valor da cerimônia se torna um espetáculo, não é verdade? Terceiro, proliferação do movimento feminista, e a gente vê a desgraça que isso gerou na nossa sociedade, inclusive, hoje. Quarto, o desrespeito público aos pais e autoridades em geral. Não se respeita ou não se respeita mais os pais, quanto mais as outras autoridades. Quinto, o aumento da delinquência juvenil, promiscuidade e rebelião. Sexto,
relutância e até mesmo recusa de aceitar os padrões tradicionais para o casamento e a responsabilidade familiar. 7, crescente desejo de aceitar-se o adultério como algo simples, comum, corriqueiro. E por último, 8, interesse sempre maior por perversões sexuais, aumento dos crimes relativos ao sexo. Essas foram 8 características que ele listou em seu livro para demonstrar nas culturas que chegaram ao declínio, faliu a cultura, não só a falência moral, a cultura em si. Ele observou essas 8 características dentro do seio familiar, dentro da família, comportamento doméstico. Ele observa como esses comportamentos geraram declínio de uma cultura inteira. Meus amados irmãos, esse texto que nós lemos é um texto bem conhecido, inclusive, Gênesis 2:18. Ele está localizado, como vocês puderam perceber, no primeiro livro da Bíblia. E aqui no contexto desse livro, como o próprio nome já diz, era a gênese de todas as coisas, era o início de todas as coisas, onde Deus criou todas as coisas. Esse primeiro livro da Bíblia vai descrever o início de absolutamente tudo. Nesse capítulo, especificamente, há a narrativa bíblica que descreve a criação do homem e da mulher. Neste versículo 18 que nós lemos, há uma observação por parte de Deus, quando Ele, tendo criado o homem, algo faltava. Diz que Deus, então, traz todos os animais para Adão nomear, e foram passando, e diz que não se achava no meio animal alguém que fosse idôneo para Deus colocar ao lado do homem. Ele vê essa necessidade, e então, Ele cria a mulher, como o texto vai dizer, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus observa uma coisa, e observa claramente que era algo muito ruim, que o homem, ele estivesse só, permanecesse só, sem alguém ao seu lado, um igual ao seu lado, outro ser humano ao seu lado. Essa passagem, ela é discutida frequentemente no contexto do casamento, das relações familiares. E essa passagem afirma que Deus percebe essa deficiência tão claramente. Mas também nós vemos aqui que Ele decide criar uma auxiliadora. E essa auxiliadora adequada, o termo que é usado aqui no hebraico, eser kinegdo, vai dizer que é alguém que fosse uma parceira que se ajustasse ao Adão, ao ser humano, que fosse adequado. Uma parceira que complementasse o ser humano, o homem. Deus criara certamente o homem com algumas necessidades e deveria ou precisaria ter essa parceira, essa auxiliadora idônea, adequada, que completaria a vida do homem. Nós temos visto também essa passagem ser debatida e interpretada ao longo de vários séculos, quando nós vemos o propósito do casamento, o papel da esposa como parceira que auxilia, que completa o marido. E nós vemos essa ideia que o casamento entre homem e mulher é a parceria do homem e da mulher nessa missão, essa submissão, estar sob a mesma missão. E quando nós olhamos claramente esta passagem, este único versículo que Moisés escreve, traz ao nosso conhecimento pela inspiração de Deus de algo extremamente importante, valoroso e essencial para a vida do ser humano: a família. A família não é a ideia do ser humano. A família, ela não é iniciada porque algum ser humano, num tempo, percebeu, desejou, necessitou. A família, ela é idealizada por Deus. O próprio Deus tem essa percepção. O próprio Deus atenta. Quando nós olhamos esse texto, é exatamente isso que nós percebemos. É a visão de Deus diante do homem,
percebendo a sua necessidade. Mas afinal de contas, para quê? Qual é o propósito de Deus para a família, na família? Para que nós temos família? E nós olhamos nos nossos dias, esses questionamentos, eles não só têm sido colocados, mas têm sido vividos. Pessoas que não só não estão valorizando a família, como estão desprezando a família, ou a figura da família na sociedade. E aí a gente vê tantas transformações do que se diz ser uma família. Mas, afinal de contas, qual é o propósito? O propósito de Deus e a família. O propósito de Deus na família, olhando para esse único versículo. Eu quero dizer para os queridos irmãos que o primeiro propósito de Deus para a família é abençoar o ser humano. Ele diz que Adão não estava vivendo naquela situação de uma forma agradável, de uma forma abençoada, porque ele diz que não é bom. Não havia bênção na vida de Adão viver daquele jeito. Não era derramada sobre Adão a bênção de Deus. Inclusive, eu não tenho ninguém para compartilhar o alimento. Que graça tem isso? Eu não tenho ninguém para compartilhar as minhas alegrias. Que sentido tem a vida? Eu não tenho ninguém para dobrar o meu ombro e chorar quando estou triste. Mas afinal de contas, e então Deus percebe essa necessidade e abençoa Adão, dando-lhe uma família. O primeiro propósito de Deus, que eu destaco neste versículo, que Deus traz para a vida do ser humano, a família, é abençoar. Independente do que você tenha de posses, se você tem a família, você é extremamente abençoado. Independente quais sejam as suas realizações na sua vida, se você tem a sua família, você certamente é alguém bem-aventurado. Nós devemos ver o propósito de Deus para a família, enfatizando essa bênção de Deus gerada na própria família, derramado sobre a própria família. Nós podemos perceber até aqui que a família é o fator mais importante na formação do ser humano. Se nós estamos vivendo uma geração desqualificada, é porque a formação familiar está desqualificada, não está sendo gerida com a bênção, como sendo uma bênção de Deus. Ou ela prepara para que aqueles que Deus coloca nas nossas mãos chegue até o fim proposto, na educação dos filhos, na comunhão entre o casal, ou ela vai cercear totalmente a direção deste ser humano, inclusive em muitas situações impedindo desse ser humano atingir o seu alvo e o seu objetivo na vida. E quantas crianças, quantos adolescentes nós vemos se perderem e não alcançando o alvo de fato, de ser humano, por causa das suas famílias. Muitos agem como animais, inclusive, chegam na fase adulta agindo e vivendo situações que fogem completamente da qualificação de ser humano. Por quê? Porque a família, ela não teve o papel, ao invés de qualificar a chegar ao seu propósito, ela cerceia, ela impede, ela é pedra de tropeço, e inclusive ela mutila o potencial do ser humano de chegar no seu propósito. Isso eu estou falando apenas de seres humanos. Quando a família procura seguir os princípios de Deus, e aí é para nós, estabelecidos pelo próprio Deus, e quando nós falamos de princípios de Deus, estabelecidos por Deus, tem um texto que é bem assim objetivo, que é o de Efésios. Nós lemos o início antes de Paulo entrar no mérito das características e papel de cada um na família, lá no início do capítulo 5 de Efésios.
Enchei-vos do Espírito Santo. Gente, a gente só vai conseguir viver esse contexto da bênção de Deus na nossa casa se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Por isso que depois o apóstolo Paulo começa a dizer: maridos, amai a vossa esposa, esposa, sede submissa a seus maridos, filhos, obedecer a seus pais, servos, filhos, honrem aos seus pais, servos e senhores, inclusive, cuidem dos seus. É exatamente dessa forma. Se a bênção de Deus não estiver sobre a família, se não estiver sobre as nossas vidas, pode ter certeza que nós não alcançaremos o alvo. Nós seremos cesseados, sem dúvida alguma, do fim proposto para nós, inclusive, para filhos que são herança do Senhor, para filhos que fazem parte da aliança do Senhor, para cônjuges que deveriam ser santificados através da nossa vida e através da bênção de Deus que está em nós. Quando o casal ele conhece a Deus e segue o caminho do Senhor Jesus, Deus os usa para abençoar os seus filhos. É uma troca. Primeiro, é uma troca de afeto, é uma troca de carinho, é uma troca de sentimentos entre os dois. Essa troca gera fruto. Esse fruto alcança os filhos. Primeiro, gera o fruto que são os filhos. Depois, alcança a vida dos filhos. Não tem nada mais especial do que uma vida de amor derramado sobre a bênção de Deus e um amor verdadeiro. Uma pessoa que já não passa mais dormir sozinho. Nessa época de frio, então, meu Jesus, se não tiver um cobertorzinho de orelha, está complicado. Está gelado, né? Haja aquecedor. É assim que, inclusive, a gente vê na palavra de Deus, a descrição da palavra de Deus. Mas é interessante que quando nós observamos essa bênção de Deus que é derramada sobre nós não queremos segurá-la no contexto familiar, nós queremos compartilhá-la. Nós queremos compartilhar com os nossos cônjuges, compartilhar com os nossos filhos, compartilhar com a igreja. Você já não fica mais sozinho. Não é bom, não é bênção o homem viver sozinho. Não é uma vida abençoada assim não ter ninguém do seu lado. Alguém para compartilhar todos os momentos da nossa vida, inclusive sorrir e chorar no tempo oportuno. Além disso, Deus usa o companheiro, o cônjuge, para moldar o nosso caráter também. É algo extraordinário dentro da família e dentro do casamento, como nós somos moldados pelos nossos cônjuges. Quando há a bênção de Deus, quando há o amor de Deus ali, quantos erros e imperfeições nossas são corrigidas? Às vezes até com os arranca-rabo aí, né? Com as discussões, com as DR da vida, é como Deus, Ele utiliza. Meus queridos, quando o casal confia em Deus, e tem alguém que confia também, ele confia no seu cônjuge. Ele anda lado a lado com ele. Ele usa essa outra pessoa, Deus, para mostrar como nós devemos mudar. É bênção de Deus. Essa outra pessoa se torna uma grande bênção em nossas vidas. E, por incrível que pareça, a família é tão abençoadora no contexto conjugal ou de casal, que vivendo da forma que Deus nos instrui, nós vamos nos tornando irrepreensíveis. Deus torna os nossos cônjuges para nos tornar irrepreensíveis. Porque nesse contexto nós vamos sendo corrigidos e vamos crescendo. É bênção de Deus, não é bom. Eu abençoarei você, Adão. Eu lhe darei uma auxiliadora, e esta que seja sua companheira, que lhe completará nas suas dificuldades. A família que conhece e busca a Deus, nós podemos afirmar com toda a convicção que os melhores casamentos e as melhores famílias que existem, elas são de lares cristãos. Ou então o cristianismo está deturpado. Ou então o princípio de Cristo foi jogado janela afora. Se nós, no contexto cristão, não representarmos o padrão dos melhores, das melhores famílias, algo de errado está. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus está lá.
que a bênção de Deus está presente. Meus amados irmãos, membros que frequentam, famílias que frequentam assiduamente a igreja, filhos que são educados nos princípios cristãos, instruídos e corrigidos a viver nele, jovens que saem de famílias cristãs deveriam ser a nossa esperança para o futuro da nossa nação. Não é da nossa igreja, não é da nossa casa, não, é para a nossa sociedade. Que enquanto a sociedade impõe sobre os jovens, descaracterizando a família, os nossos continuam desejando casar aos pés do Senhor, suplicar a bênção de Deus na hora do casamento. Em contrapartida, onde muitos não querem nem saber mais disso, quando muitos se juntam com um num dia, com outro no outro e ponto final, os nossos continuam seguindo, desejando, buscando com todas as lutas, dificuldades, vencer as tentações deste mundo, enquanto os outros estão se entregando à promiscuidade. Uma família que recebe a bênção de Deus, uma família que tem como propósito a bênção de Deus, ela precisa refletir isso nessa sociedade perdida. A gente não tem dúvida de que o lar ela molda a personalidade e o caráter das pessoas. Elas não fazem, mas ela molda. E quando nós olhamos, mesmo que pessoas que têm temperamentos tão difíceis, tão complicados, né? E que são herdados dos seus pais, muitas vezes, a criação recebida pode mudar essa atitude. Imagine aqui, gêmeos univitelinos, e de repente os dois são coléricos, sabe aqueles bichinhos birrento? Colérico é a psicologia que usa esse termo, né? Aí um é criado por uma família e o outro por outra família. Um criado por uma família completamente desajustada, com um pai que não obedece leis e que não vive segundo um padrão moral. Os dois continuarão sendo muito ativos e muito pavio curto. Mas um possivelmente, criado numa família desestruturada, se tornará um delinquente. Onde na figura dos pais já não obedecem leis ou ordem, autoridade. O outro é criado de uma forma firme, rígida nos princípios cristãos. Ele, sem dúvida alguma, como eu dizia mais cedo, para um irmão, os pais, eles têm a condição, o dever de controlar os pecados das suas crianças. E a correção dos pais fazem isso. Porque a tendência do coração da criança, Provérbios vai dizer, é perdição. E Provérbios vai dizer, se a criança deixada ao seu próprio coração, é desgraça para os pais, é tristeza para os pais. Enquanto os pais que disciplinam, corrigem, quando necessário, com vara, os seus filhos, é alegria para sua mãe. Como os pais não amenizam o pecado na vida dos filhos? É óbvio que ameniza. Vai chegar uma fase que aí já não tem mais jeito. Vai chegar uma fase que você já não tem mais esse controle. Mas enquanto criança, os pais são responsáveis para frear o coração pecaminoso dos seus filhos. E não permitir que eles vão com toda a velocidade em direção do erro e do pecado, sendo permissivos, abrindo mão ou não se importando. Eu vi uma história essa semana de uma jovem, em um podcast, me parece, só coisinha de 10 segundos que ela falava, ela dizia assim, olha, meu pai, eu acho que era pastor o pai dela, dizia que um dos primeiros caminhos, ou um caminho para o inferno, é o não tem nada a ver. Um dos caminhos para o inferno é o não tem nada a ver. Porque, infelizmente, o jovem tem isso. Não tem nada a ver, imagina. Filho não pode, imagina, não tem nada a ver.
E muitos pais, infelizmente, usam e deixam seus filhos indo para o caminho do tem nada a ver. É o caminho do inferno. Aí não tem nada a ver mesmo, inclusive com Deus. Nós precisamos ter cuidado, não tornar a bênção de Deus maldição. Nós recebemos a bênção de Deus no nosso lar. Nós recebemos a bênção de Deus sobre a nossa casa. E de forma alguma nós devemos ser negligentes sobre esta bênção. Quando nós confiamos em Deus, Ele abençoa o nosso lar. Ele abençoa cada pessoa presente no nosso lar, fazendo delas pessoas com caráter que agradam ao Senhor e tornando excelentes cidadãos nessa sociedade perdida. Mas há um segundo propósito de Deus, quando Ele olha para Adão, observa a situação de Adão e diz: Adão, eu vou derramar a minha bênção sobre você. Eu vou constituir a família, eu lhe darei uma auxiliadora e com ela você constituirá a família, terá filhos. Inclusive será pai de toda a humanidade. Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, o propósito de Deus é abençoar a sua vida. Se você tem família, lembre-se disso. Se eu tenho uma família, Deus quis me abençoar. É a bênção de Deus sobre a minha vida, eu não posso desprezá-la. Se eu tenho uma esposa, se eu tenho um marido, apesar de todos os erros e defeitos dele, é a bênção de Deus para a minha vida. Se eu tenho os meus filhos, por mais trabalho que eles me deram e tudo, é bênção de Deus para a minha casa. Não se esqueçam disso. Jamais. E um segundo propósito é o sustento. E o sustento mútuo. O homem, quando na concepção de Deus da família, o homem precisa saber claramente qual é o seu papel. É através do homem aqui, eu estou falando da figura masculina, o marido. Ele deve procurar o melhor, não é para si somente, mas para a esposa e para os seus filhos. Ele precisa procurar se tornar um líder, não um tirano sobre a vida da sua esposa, muito menos dos seus filhos. Ele precisa aprender a amar a sua esposa e a educar os seus filhos. Ele precisa saber levar a sua família a ter uma vida cada vez mais aos pés do Senhor Jesus Cristo, de oração, de leitura da palavra, de centralizar ou colocar Deus presente na sua casa. Isso foi um dos pontos que eu falei, inclusive, na última mensagem do primeiro domingo. A mulher, a esposa, ela precisa saber a importância de ser uma auxiliadora. Ela precisa procurar ser o braço direito do marido, aquela que de fato vai completá-lo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ela precisa entender que ela tem um papel extremamente importante no amparo da sua casa, no conforto, no consolo da sua casa. Ela precisa ler mais Provérbios 31 e saber falar na hora certa, agir de forma correta, procurar ser virtuosa em todas as situações. Ela precisa saber educar os seus filhos no caminho do Senhor. E principalmente, entronizar Deus dentro da sua casa, sendo submissa, ou seja, vivendo sob a mesma missão que o marido recebe de Deus. Os filhos, percebendo este relacionamento de amor dos seus pais, de submissão, de comunhão, eles, sem dúvida alguma, receberão o respeito dos seus pais e passarão a respeitar e honrar os seus pais. Quantos filhos acabam perdendo privilégios dos seus pais porque não respeitam seus pais? Não é assim que os pais colocam de castigo? Porque você não me obedeceu, vai ficar sem celular, vai ficar um dia, não vai ganhar. São privilégios que, se não fosse desobediente, receberia. O grande problema não são os privilégios dos pais, filhos que perdem a bênção de Deus, porque não honram um mandamento de Deus. Perdem a promessa do próprio Deus, de ser longo os seus dias sobre esta terra.
Meus amados irmãos, então, quando Deus, Ele coloca aquela auxiliadora do lado de Adão, e para ser-lhe idônea, ele está colocando alguém para que de fato pudesse um ou outro ser sustentado. Nas suas dificuldades, um outro suprir. Na sua caminhada, um outro está ali. Lembra de Eclesiastes 4? Melhor é serem dois do que um. Por que é melhor serem dois do que um? Porque sendo dois, haverá sustento mútuo. Diz Eclesiastes, porque haverá melhor paga do seu trabalho. Ou seja, são dois trabalhando. Porque se um cair, diz que tem o outro para dar a mão e levantar sozinho, como você faz. É a mão de Deus estendida para levantar o que está caído, na figura do cônjuge. E Eclesiastes, inclusive, diz, ai daqueles que estiverem só, pois quando caírem, não haverá o que o levante. Diz que também que se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, aquecerão. Diz também que como pode um só se aquecer? E se alguém quiser prevalecer, ou seja, se alguém vier contra um, terão dois para enfrentar. Os dois lhe resistirão. E então, o versículo 12 termina, porque esse cordão de 3 cordas não se arrebentará tão facilmente. Meus amados, quando Deus cria a família, num dos propósitos é nos dar sustento. E não é só a mulher sustentar o marido, não é só a percepção, a concepção de que o marido tem que levar o sustento financeiro, material para o seu lar, que isso é uma verdade, mas é o sustento geral em todas as áreas da sua vida. Infelizmente, muitos cônjuges estão jogando seus cônjuges na cova do leão ou na boca da prostituição, privando muitas vezes o seu cônjuge de outra bênção que Deus concede no relacionamento, que é a relação sexual. Paulo exorta a igreja de Corinto quanto a este fato. Vocês estão se dizendo espiritual demais aí? E estão deixando as suas esposas, seus maridos de lado aí? Cuidado, porque eles vão ser tentados. Então, se vocês quiserem dar um tempo na relação, então vocês vão dobrar o joelho e orar o tempo inteiro. Enquanto não tiverem, é atitude de oração. Vocês só podem fazer isso para orar. Mas mesmo a oração, não seja espiritual demais não. Para de orar um pouco e dá atenção para o seu cônjuge. Que não seja por muito tempo, diz o apóstolo Paulo. Diz o versículo 4 e 5 de 1 Coríntios 7. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, veja, o marido também não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. E ainda diz, portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, não demore muito, uni-vos novamente. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle, por causa da tentação. Infelizmente, em muitos contextos familiares, é exatamente isso que está acontecendo. Sabe como você vai sustentar o seu cônjuge? É podendo obedecer a Deus, podendo, de fato, cumprir com tamanha bênção de Deus, que é o ato sexual dentro do casamento. Tem pais que estão jogando os seus filhos à perdição. Estão entregando de mãos beijadas ao diabo. Porque enquanto deveriam corrigir, enquanto deveriam disciplinar, ele diz, não, mas eu amo muito, eu não posso fazer isso. E infelizmente, alguns até dizem, não, mas
O mundo vai ensinar ele, não deixe o mundo ensinar os seus filhos. Ele é um péssimo professor. Ele vai torná-los doutores em perdição. Especialistas no caminho do inferno. Isso é o que o mundo torna. E eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós queremos isso para as nossas famílias. Meus amados, nós temos visto nos nossos dias tanta dificuldade, tanto problema no meio familiar. Os casais estão sendo bombardeados por todos os lados, enfrentando grandes guerras para se manterem unidos. Os filhos estão sendo educados num padrão de desrespeito e falta de honra aos pais. Crianças, jovens, adultos, cada vez mais estão atolados numa série de vícios terríveis e cada vez mais tornando-os dependentes e distantes de Deus. Práticas que têm se tornado cada vez mais comum e natural no nosso meio. A onda de promiscuidade sexual, que resultou da grande revolução sexual de algumas décadas atrás, atira diretamente contra a família. E quer destruir, de fato, e matar a família, o relacionamento de uma só carne, fiel. E dos dois lados, marido e mulher, e somente. A homossexualidade promete redefinir o conceito de família. A identidade de gênero quer destruir o padrão do ser humano. Não é da família mais. O divórcio, em abundância, tem tornado impossível uma criança ter certeza que quando ela crescer, os seus pais estarão juntos. O aborto, suicídio e tantas dificuldades, a mídia, o sistema educacional, infelizmente, o Estado, parece que todos estão contra a família. É uma guerra e nós precisamos sabê-la enfrentar. Nós precisamos ter nas nossas mãos as armas necessárias para enfrentar esta guerra. E nós sabemos que nós sairemos vitoriosos disso, porque há um propósito de Deus para a família. Deus não cria a família aleatoriamente, porque simplesmente olhou um rapaz que estava lá sozinho, sem nada o que fazer, olhando para o céu, dando nome para os animais, contando as estrelas. Tadinho do bichinho, né? Vou dar alguém para ficar com ele, para falar o dia inteiro no ouvido dele. Ele vai chegar uma hora que vai querer um lugar sossegado, que não vai aguentar mais. Não é aleatório. Há propósito de Deus quando Ele cria a família. E o primeiro deles é nos abençoar. É bênção de Deus a nossa casa. Não importa, e a gente sabe muito bem disso, as dificuldades que a gente enfrenta no relacionamento conjugal. É bênção para você. Não importa quanto trabalho muitas vezes os filhos dão. É bênção para você e nunca desista disso, de consagrá-los ao Senhor. Meus amados irmãos, família, eu tenho certeza que para todos vocês aqui, quando assim falamos, vem ao seu coração algo precioso, valoroso, e que você faria de tudo para tê-la e para mantê-la. Se você de fato a ama e sabe o porquê Deus te deu. Não se esqueça disso. Sabe por quê? Porque a nossa cultura depende disso. O Zimmermann, ele disse que culturas foram dilaceradas por causa de erros dentro da família. Se nós queremos ver nossos filhos, netos e bisnetos vivendo numa cultura, ainda servindo ao Senhor, nós precisamos hoje tomar uma decisão de viver com o conceito de família, que é bênção de Deus. Família que Deus nos dá
para que nós possamos ser sustentados. Porque muitas pessoas tiram a sua própria vida porque não têm uma família e não têm sentido para viver mais. Vêm de uma família totalmente destruída, da casa dos seus pais. Olham para frente e não vê nenhuma perspectiva de uma família. Então, para que viver então? Porque, de fato, a família é algo essencial na vida do ser humano. Não é bom que o homem viva só. Providenciarei alguém que caminhará lado a lado, junto com ele, para assim sustentá-lo um ao outro. Meus amados irmãos, quando a família conhece a Deus, busca a Deus, eu não tenho dúvida de que Deus abençoa cada um daqueles que fazem parte, suprindo, mudando, completando, como a própria sentido da palavra auxiliador o é, completar, em todas as áreas. Emocionalmente, nós somos muitas vezes curados porque temos uma família. Valores morais, caráter, eles são transformados porque nós temos um pai e uma mãe que quer nos ver vivendo de forma honrosa e honesta. E aqueles que creem em Jesus de forma em servir ou se tornar um discípulo de Cristo, é olhar para as nossas pessoas amadas e ter no coração esse desejo. É olhar para as nossas vidas e eu não vivo só. Louvado seja Deus por isso. E Deus, então, certamente trabalha em nossa vida. Meus amados, o mês de maio é o mês da família, que a nossa igreja comemora. No primeiro domingo, dei uma tarefa para vocês. Não sei quantos cumpriram. Não sei nem se vocês se lembram. Mas eu quero que você, de fato, também cumpra com mais uma tarefa. É possível, não sei quantos aqui, eu creio que talvez os que são mais velhos não tenham mais pais, ou pai ou mãe, ou os dois. Mas talvez você ainda tenha. E é possível também que, principalmente em relação ao pai, nós que somos homens, nunca tenhamos dado um beijo no nosso pai. Muitas vezes não acontece. Eu levei quase 40 anos para dar um beijo no meu pai. Vocês acreditam nisso? Pois é. Não demore tanto. Mas, em muitas situações, convivendo, inclusive lado a lado, dia após dia, nós perdemos o sentido de estar lado a lado, de viver lado a lado e de demonstrar a alegria e o amor, o coração de estar lado a lado com a pessoa. Você vai convivendo, você vai empurrando, você vai indo. Aí, de repente, a coisa vai tão mal e desgraça a gente fala, mas o que aconteceu? Talvez você não atentou no seu dia a dia. Então, eu espero que as crianças já tiveram a tarefa, vocês viram. Elas foram até os pais, deram um abraço e disseram isso. Então, eu espero que cada um de vocês também possam fazer isso com os seus cônjuges nessa semana. Primeiro, com os seus familiares, melhor dizendo. Os pais, os filhos estão lá embaixo, então façam com seus filhos e os casais um com o outro. Possa, de fato, fazer isso. Dizer, expressar com os lábios o que você tem no seu coração. E eu espero que seja amor, tá bom? Por favor, não seja outra coisa. Expresse isso. Mas também, além de expressar audivelmente, faça algo. Faça algo que não é muito comum. Eu dei essa tarefa no último encontro de casais.
surpreenda o seu cônjuge. Essa era a ideia, algo que talvez não estão acostumados a fazer. E faça. Mas também que nessa semana você possa reunir a sua família. Talvez você não tenha hábito de fazê-lo. Ao redor da mesa, toda ela, e poder ter esse tempo como família, que foi abençoada pelo Senhor. E uma das coisas que é meio difícil, né, às vezes as crianças são mais espontâneas, é expressar o sentimento uns pelos outros. Os casais são mais assim, agora, às vezes pai com filho, filho com pai, e às vezes até os casais têm dificuldade. Principalmente os que vão ficando mais velhos. Né? Não, já sabe que me ama, não precisa falar não. Já sabe, vai lá, para quê? Isso é bestagem. Fazer igual o baiano, né? Não, não é. E faz diferença. Lembra isso no seu coração. A minha família, eu a tenho porque Deus me abençoou. A minha família eu a tenho para que eu não me perca nesse mundo. E ser sustentado em meio às lutas e dificuldades deste mundo. E eu não posso jogá-la fora. Jamais desprezá-la. Faça isso durante essa semana. E eu tenho certeza absoluta que talvez o clima da sua casa, que talvez não esteja com um clima tão bom, mude. Você podendo expressar isso. Se você já faz, amém, continue. Faça isso como propósito, intencional hoje. Não corriqueiro. Essa semana, melhor dizendo. Tá bom? Família é presente de Deus. É preciosidade para as nossas vidas. Lembre-se sempre disso. Amém, queridos? Vamos colocar em pé e louvarmos ao Senhor.